dia a você que está em casa. Bom dia a você, Dion. Esse momento é o momento de recapitularmos a lição, ou melhor, estudar mais um pouco, né, acerca dessa lição muito boa, e vem trazendo tema tanto bem que nos chama a atenção, né, gigantes da fé. E aqui a lição vai nos trazer duas pessoas especiais, né, lembrados. Foi a pessoa de Josué e a pessoa de Caleb. Mas antes eu gostaria que você está aí, né, que você nesse momento se prostre diante do Senhor. Eu e Dion também, nós vamos nos colocar de joelhos para que assim possamos fazer uma oração, para que assim possamos iniciar essa recapitulação. Juntos fazer essa oração? Não poderia fazer? Agradecido pela oportunidade de podermos recapitular a lição. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a tua palavra e praticá-la. Conosco, Senhor, ó Deus, a cada um de nós aqui, a cada família representada e a cada pessoa que está nos assistindo. Obrigado, Jesus. Amém. Então, Dion, durante essa semana nós aprendemos um pouco sobre a história de Josué e Caleb. O texto para nossa meditação, né, está lá em Hebreus 13, capítulo 13, o verso 7. Se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de Hebreus capítulo 13 e o verso é o 7. Hebreus 13, 7. E aí você pode estar lendo junto comigo. E diz assim, Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Lembre-se, aqui é Paulo, né? Paulo falando aos hebreus, e ele pedindo ali, Dion, lembre-se dos seus líderes, imitem a fé deles. E aí, o que dizer de Josué e Caleb, sendo grandes líderes? O que você tem a nos dizer, Dion? Muito bem, Michael. Josué e Caleb, grandes líderes, né? Espirituais, né? E aqui em Hebreus 13, 7 fala, lembrem-se dos seus líderes, né? Então, desde os primórdios da humanidade até nos dias de hoje, tem e vai continuar tendo líderes, não é? E nós temos que seguir os líderes e imitar a fé deles que tiveram. Mas a pergunta é, diante da humanidade caída, como é que a gente tem que entender essa situação, não é? E a lição do sábado fala justamente sobre isso, né? Que todo pai, você é pai, também eu sou pai, né? Nós sabemos que nossos filhos aprendem pelo exemplo. E todos nós sabemos que somos pessoas falhas, né? Cheios de defeitos, pecadores. E como é que a gente entende essa situação, não é? A lição fala aqui, ó, independente da idade, é como achamos mais fácil fazer o que é errado do que é o certo. Até o próprio apóstolo Paulo, né, aqui em Romanos 7,15, diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Qual de nós nunca se identificou com essa descrição? Mas é claro que a gente sempre tem que procurar dar bons exemplos aos nossos filhos. E, querendo ou não, eles vão seguir o nosso exemplo, não é? Então, desde cedo, nós somos moldados pelo poder do exemplo, não é? E nós precisamos de modelos, não é? E, embora ninguém seja perfeito, podemos admirar ou seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes na fé. Então, nós podemos ver
nesses heróis da fé, Josué e Caleb, algo bom, não é? Como que a gente vai ver na lição aqui, né? Algo bom e especial, né? Porque quando é estudado na história, né? Josué ali sempre acompanhando Moisés na trajetória, né? Na trajetória do Egito, na saída do Egito, até ali o deserto, e a gente percebe que Josué ele acompanhava Moisés e era para Josué, Moisés ele era um grande exemplo, ele era um grande líder. Então, quando Josué ele se tornou um grande líder, porque ele olhou para aquele que era um grande líder, né? E quando Moisés ele se posicionou de maneira tal do lado de Deus que isso chamou a atenção de Josué. E é incrível que uma semana na lição, né? Umas semanas passadas, eu aprendi algo bem incrível acerca de Josué. O que tornou Josué um grande líder? E aí, na palavra de Deus, está ali, diz que quando Moisés, ele fez o acampamento que o santuário ficava no centro, né? Moisés, ele armava uma outra tenda fora do arraial. E a Bíblia vai dizer que Moisés, quando terminava ali a conversa com Deus, Josué permanecia ali na tenda. E isso me chamou muita atenção. E diante disso, Josué ele se tornou um grande herói, um grande líder. Não só apenas Josué, mas também a pessoa de Caleb. É claro que a lição, Dion, vai trazer para a gente uma outra história, né? Foi quando Moisés enviou os espias. Quando Moisés enviou os espias e que foi trazido, isso a gente vai ver na parte de domingo, sobre fidelidade. Quando Moisés enviou esses espias, e dos 12 que foram enviados, apenas duas pessoas, trouxeram boas informações da terra, do contrário que 10 pessoas, 10 líderes, trouxeram más informações. E eu gostaria, já partindo para a parte de domingo, Dion, você falasse um pouco, né, acerca da fidelidade da pessoa de Josué e de Caleb diante desse cenário, né? Diante desse comando da pessoa de Moisés para com esses grandes líderes. Pois é, Michael. Foram enviados 2 espias, né, para analisar aquela terra prometida, não é? Porque era a conquista de Canaã, não é? E esses espias trouxeram os relatórios, né, do que tinha acontecido, só que eles não tiveram uma visão espiritual daquilo. É claro que eles viram cidades fortificadas, né? Tinha lá muitas nações, gigantes, pessoal da tribo, pessoal dos Enaquins, né? Do grupo dos Enaques, que vieram os Enaquins, e inclusive Golias era um deles. Imagine, Golias, né? E só que é o seguinte, Josué e Caleb tiveram uma visão espiritual em relação àquilo. Eles viram que o Deus era maior do que tudo aquilo. E viram que eles eram capazes de vencer aquele exército. E isso foi a diferença na vida desses 2 homens. Esses 2 homens foi que fizeram realmente a diferença, não é? Na lição aqui, na lição 1, diz, Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra. Ao lado de Josué, defendeu a conquista de Canaã, destacando-se por sua fé. Então, realmente, aqueles 2 homens se destacaram, né? E eles se destacaram a ponto que os nomes deles estão lembrado até os nossos dias, né? Os 10, a Bíblia não menciona o nome dos 10, só apenas
os nomes de Josué e Caleb. E é interessante que Caleb... Agora você sabe por que eles não são lembrados, né? O nome desses 10. Sabe por quê, né? E eu gostaria que você falasse. Pronto. Porque os nomes de Josué e Caleb foram lembrados e outros não, porque eles realmente se colocaram do lado de Deus. Decidiram ser fiéis a Deus e acreditar que Deus seria capaz de vencer aqueles exércitos. Então, por isso que os nomes deles são lembrados. A mesma coisa vale para os nossos dias de hoje. Será que os nossos nomes, a nossa geração futura vai ser lembrada? Como é que é a nossa vida? Como é que vai ser a nossa fidelidade diante de Deus? Não é? Estamos acreditando nas promessas de Deus ou não? Isso vai fazer a diferença. E eu acho interessante, Dion, que a lição da parte de domingo ainda, né? Ele vai nos trazer é que o nome Caleb, ele tem um significado hebraico que quer dizer cachorro, né? Cachorro. Aí ele diz assim, a lição diz assim, que no Antigo Testamento é geralmente usado de forma negativa. No entanto, em cartas e hinos fora da Bíblia, o termo Caleb era utilizado para descrever a coragem, né? A coragem, a perseverança e lealdade de um servo ao seu Senhor. E nesse sentido, Caleb honrou o significado de seu nome, mostrando ao longo de sua vida uma fidelidade inabalável ao Senhor. Muito bem. Assim como Josué, o significado é o Senhor é a salvação. Então, nomes significativos, né? E é interessante que se a gente pegar, né, os dois nomes, Caleb e Josué, e se unir os dois, o Senhor é a salvação, e a gente se posiciona do lado de Deus, nós, com coragem, com perseverança, nós vamos conseguir vencer. Porque, Dion, a vitória não é nossa, a vitória é de Cristo. É por isso que quando eles se posicionaram ao lado de Jesus Cristo, né, nas batalhas, eles foram vitoriosos. Por que eles foram vitoriosos? Porque eles se colocaram no lugar ao lado de Jesus, e Jesus venceu as batalhas para eles. Maico, eu posso ler uma passagem da Bíblia aqui, se você me permite? Pode. Josué 14:9. Eu gostei muito dessa parte aqui. Josué 14:9. A fidelidade de Josué, né? Josué 14:9 diz o seguinte. Nessa parte aqui, ó. Caleb, na questão 2. Caleb teve a coragem de expressar suas convicções, mesmo quando a maioria dos espias discordou dele e o povo de Israel ameaçou de morte. Ó. Com isso, como isso revela sobre o caráter dele? Porque eu não estou lembrando aqui do texto bíblico que eu estou vendo aqui, mas diz assim, Josué diz, como pão os podemos devorar. Eu só anotei essa partezinha aqui. Então, Josué demonstrou sua fidelidade a Deus e disse que nada pode deter quem estiver do lado de Deus, né? Interessante essa parte, ó. Aí aqui diz, pense nesse importante líder de Israel, que eram contemporâneos de Josué, Caleb, Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gade, Almi, Setur, Nabi e Jeuel. Consegue lembrar de algum desses nomes? Provavelmente não, a gente já falou sobre isso, né? Não consigo lembrar, né? A menos que a Bíblia mencionasse, né? Mas o que a Bíblia mais menciona é a história, é o contexto de que estes homens, sem mencionar o nome deles, que eles foram covardes. Que quando eles foram visitar a terra, era para eles estar do lado de Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb chegam e dizem assim, ó, nós vamos conseguir vencer, nós vamos vencer. E aí os 10 dizem, não, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, nós não vamos conseguir vencer. Então, eles não estavam olhando, os 10, Dion, eles não estavam olhando para Deus, aquele que pode vencer toda e qualquer guerra, Jeová. Ele estava olhando para eles, para o poder deles, para os armamentos deles. Claro que todas as vezes que nós olharmos para nós vamos ver um fracasso, porque nós somos impotentes.
Deus ele tem todo o poder. E quando Josué e Caleb, eles fizeram diferente. Eles trouxeram a informação de que nós vamos vencer, porque não somos nós que vamos lutar contra eles, mas é o próprio Deus que vai lutar. E eles, assim como a lição nos diz que Caleb se tornou fiel, uma fidelidade inabalável, Josué também. Assim, ele foi um homem fiel e uma fidelidade inabalável. Muito bem, Michael. Inclusive, eu gostei desse texto aqui da lição, que diz aqui, ó. Por quê? Estes são os nomes dos outros 10 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles caíram no esquecimento, porque seus nomes não foram dignos de serem lembrados. O relatório que eles trouxeram retratou a terra prometida como impossível de ser conquistada. Eles se viam como você falou, né? Como gafanhotos em comparação com os gigantes que habitavam em algumas áreas da terra e ficaram apavorados ao se depararem com os muros intransponíveis das cidades fortificadas em Canaã. Vendo de forma humana o que eles viram, até alguém poderia falar, mas Josué e Caleb viram de forma espiritual, porque humanamente falando era difícil, não é? E tinha várias tribos lá, não é? Inclusive eu já falei aqui dos Anaquins, os gigantes, né? Gigantes. Não é? Provavelmente, foi desafiador mesmo. Dion, provavelmente eles não venceriam se fossem eles mesmos lutando. Nem certeza. Josué e Caleb eles venceriam. Com certeza. É tanto que quando eles atravessam o Rio Jordão, né? Quem derrubou os muros intransponíveis de Jericó não foi eles, foi o próprio Deus. Então a gente precisa entender da seguinte forma: não é eles lutando, é Deus lutando. Porque quando a gente tem essa visão que não somos nós, mas é Deus lutando, aí a coisa muda de figura. Aí a gente vai entender que o nosso inimigo ele é mais espiritual do que carnal. E a Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, né? Então, é Deus que luta. É Deus que precisa lutar e não nós. Nós precisamos o quê? Ter, assim como Josué e Caleb, uma fidelidade inabalável em Deus. É tanto por isso que o cachorro ele é fiel. O cachorro ele é leal. Entendi. Né? Então é por isso que a lição traz isso, né? Comparar a pessoa de Caleb, o significado do nome de Caleb, com a pessoa dele. Não ele sendo um cachorro, mas as características, né? Os adjetivos do cachorro, sendo ele leal e fiel ao seu dono. E Caleb foi leal e fiel a Deus. É interessante, Michael, já que você falou aqui, eu lembrei das lições anteriores. Teve 2 lições que falou que Deus luta por eles e Deus luta por nós. O grande problema nosso, Michael, é que muitas vezes nós acordamos cedo, né? Como as outras lições falam, né? E aí nós não construímos nossos altares, saímos na correria, muitas vezes não oramos, não fazemos culto matutino, não nos preparamos e vamos enfrentar os nossos desafios da vida sem colocar Deus em primeiro lugar. Como se nós fôssemos capazes de vencer alguma batalha neste mundo. Nós não somos capazes de vencer nada nesse mundo, só com Deus. Ele é à nossa frente, né? Amém. Dion, a parte de segunda-feira, eu não sei se o tempo vai nos permitir, né, se debruçar em toda a lição. Com mas certeza. a parte de segunda-feira dê-me esta montanha. Quem foi essa pessoa que pediu? Quem foi a pessoa que pediu Caleb. a montanha? Caleb. Dê-me esta montanha, né? Essa que montanha é essa? montanha. Hebron, né? A montanha de Hebron, né? Vamos ler o texto 14, o capítulo 14, os versos, Josué, né? os versos 6 até o 14. Leia aí para nós, Dion. 14. Chegaram os filhos de Judá, 14, 6 em diante, não é? 14, 6 até o 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, a respeito de mim e ti? Tinha eu 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barné para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração.
Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Até o 14, né? Até o 14. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será a tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeste, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. 85 Caleb anos. com 85 anos. E estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora para combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, Senhor, dai-me este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, como eu falei, né? Os anaquins, grandes, fortes, cidades. O Senhor, porventura, está comigo para desposar, como prometeu. Até o 14, né? Vamos lá? Os que confiam... Vamos ver até o 14, deixa eu finalizar, Bora né? ver até o 14. Josué o abençoou e ele deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron, herança, como eu falei, né? Sim. Porquanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. É isso aí, né? Então, Dion, aí a gente percebe essa coragem, essa fidelidade, independente da circunstância, né? De Caleb. Porque Caleb, ele está dizendo aí, ele fazendo um relatório, Moisés, ele disse que a terra em que eu pisasse e eu lutasse, ela seria minha, né? Então, naqueles dias ele me prometeu, eu tinha 45 anos. Hoje eu tenho 85 anos de idade e minha força está tal como estava antes. E aí eu lembro de um texto da Bíblia que diz assim, que os que confiam no Senhor renovam suas forças. Então, a confiança de Caleb em Deus renovou, a cada dia tem sido renovada, foi renovada no passado, né? E ele aos 85 anos de idade, ele disse, chega diante de Josué, sabe aquela terra, sabe aquele monte de Hebron? Eu gostaria que você me desse aquele monte. Sabe por quê? Porque eu vou conquistar. E eu não vou conquistar sozinho. Não é as minhas próprias forças que hão de conquistar aqueles montes. Aquele monte, o Monte Hebron. Mas a força de Deus. Né? E isso é importante, é interessante, Dion, que traz para nós uma reflexão. Imagine aí, você com 85 anos de idade, e você dizer assim, eu estou disposto a trabalhar para o Senhor, assim como eu tinha meus 20 anos de idade. Hoje eu ainda estou disposto, porque há muitos que fogem. Já estou velho demais, eu não tenho condições de mais trabalhar, vamos deixar para os jovens. Mas o que Caleb ele está dando uma advertência, é como se ele estivesse dando uma advertência, né, para nós, né, tanto para os jovens quanto para já idosos, né? Se você tem 85 anos, trabalhe para o Senhor. Se você é jovem, trabalhe para o Senhor, mas nunca deixemos de trabalhar para Ele, né? E é isso que eu pude ver aqui nesse relato aqui de Caleb. E eu gostaria de ouvir você, Dion, o que foi que você entendeu, o que você compreendeu acerca desse dia? Eu gostei muito dessa colocação aqui, lá em Josué 14:9, de 9 a 14, quando diz assim, o próprio Senhor afirmou que nele havia outro espírito, um espírito diferente, que distinguia Caleb e Josué dos outros 10 espias. Não é? Então, Caleb tem um espírito diferente, um espírito de fidelidade, como você falou, de lealdade, confiança. E também, vindo para os nossos dias, eu fico muito feliz, Maio, quando eu vejo nossos irmãos,
na fé, que dedicam suas vidas a Cristo, né? E ficam numa idade mais avançada, e aí chegam no momento de se aposentar, e eles dizem assim, agora eu estou aposentado, eu vou ter mais tempo livre para adorar a Deus, para Amém. poder pregar o Evangelho. Pensa como eu fico feliz quando eu ouço esses relatos, esses testemunhos de irmãos nossos na igreja que chegam a uma determinada idade e se aposentam e dizem assim, olha, eu vou ter mais tempo livre agora. Para quê? Para adorar a Deus, né? Falam colocar Deus em primeiro lugar. Muitas outras pessoas podem falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Sim. Mas dizem assim, não, eu vou ter mais tempo agora para dedicar a obra de Deus, vou pregar mais, vou louvar mais, vou vir mais, ter mais liberdade de fazer a obra de Deus, desenvolver mais meus dons, e fico feliz em ouvir esses relatos dos nossos irmãos da nossa igreja. Isso é muito bom, né? Essa dedicação exclusiva, esse amor pela obra de Deus, e isso tudo foi que fez a diferença na vida desses dois homens gigantes na fé, né? E eles como a lição vem trazendo, né, para nós, Josué e Caleb, eles são líderes que nós podemos olhar para eles e dizer, poxa, eu quero ser assim como eles são. Agora, eu não diria o mesmo com os 10. Covardia, medo, né, prepotência, achar que... Eu digo assim, o termo não seria nem prepotência, mas eles olhar para eles e ver, não, nós somos um fracasso, nós somos, nós temos medos. Eles deveriam ter falado isso. Não, nós estamos com medo. Nós não queremos porque nós estamos com Assumir, medo. né? Assumir. Eu estou com medo, nós estamos com medo. Caleb e Josué, eles são os corajosos. Vamos seguir a eles, né? Assim que quando a gente olha para Josué e Caleb, a gente vê homens fiéis, corajosos, dependentes de Deus. Mas quando a gente olha para os 10, a gente vê homens medrosos, fracassados, frustrados, né? De fato, impotentes, assim como Josué também é, mas a gente vê um contraste. Enquanto Josué e Caleb confiavam em Deus, e eu acho que a lição ele gira em torno disso, da confiança total, inabalável, né? Uma confiança inabalável em Deus. Eu lembrei agora de minha filha, né? Eu peço para ela ver, ela se joga com tudo, meu amigo, para vir para os meus braços. Então, a confiança que ela tem, mesmo sendo pequenininha, mas nós precisamos também confiar em Deus de forma assim, de se jogar mesmo. E foi isso que Josué e Caleb eles fizeram. Eles se jogaram nos braços de Deus e eles viram um Pai Todo-Poderoso lutar por eles, né? A partir de terça-feira, o poder do exemplo, eles grandes homens, né? Josué e Caleb, homens que foram grandes exemplos, e nós precisamos também olhar para eles e dizer, poxa, preciso ser assim como Josué e Caleb eles foram. Um texto para a nossa leitura está lá em Josué capítulo 15, os versos 16 ao 19. Josué, você está em casa, abram conosco, no livro de Josué. Josué fica ali perto de Juízes, Antigo Testamento. Josué, o capítulo é o 15. Os versos é o 16 ao 19. E vai dizer assim, Caleb disse, o que foi que Caleb falou? Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa. É Axa ou Axa? Por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu
com ele para que pedisse o campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos pensar aqui na pessoa de Otniel. Quem foi Otniel? Dion. Com certeza que quando ela falou aqui, ó, Otiniel, 16, né? Disse-lhe Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer, a tomar, darei minha mulher, Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. E esta se foi, quando se foi Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Então, Otiniel tomou a decisão, não foi? E Axa era uma mulher, com certeza, viu toda a história do pai, e uma mulher que se entregou, né, a essa questão de pegar essa terra, não é direitinho, né? Quer dizer, nessa passagem que ela ofereceu a sua filha Axa em casamento àquele que quisesse conquistar Debi. O nome da cidade tem sido Kiriat Arba. Otiniel tomou a cidade, ganhou a mão de Axa. Então, Otiniel se mostrou um grande homem, né? Um homem valente, um homem de fé. Isso, né? porque Um homem de fé. ele viu em Caleb o seu exemplo. Caleb era o exemplo. Foi um exemplo para ele. Um É o poder do pra exemplo, ele. né? O que a lição fala, né? É o poder do exemplo. Caleb, aos 85 anos, né, lutou ali, conquistou Hebron, e agora ele faz uma, como é que eu posso dizer? Uma proposta. Aquele que conquistar as montanhas de Debi, eu darei a mão da minha filha em casamento. E Otniel, ali com toda coragem, né? Com toda coragem, ele vai e luta e ele conquista Debi. E por sua vez, Caleb dá a sua filha em casamento para Otniel. E aqui a lição vai dizendo assim, ó, além disso, mostra que a nova geração, a geração de Otniel, né, nos dias de Otniel, a geração de Otniel, de israelitas, seguiu o exemplo de gigantes da fé, como Caleb e Josué. Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério. Havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel. A importância do legado, não é, Michael? A importância do legado. E vem um grande desafio para nós, né? Michael, somos pais, temos filhos. O que nós estamos passando? Qual é o legado que nós estamos passando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, não é? E aqui mostra a importância do exemplo, não é? Axa foi a filha de Caleb, e ela viu no pai um exemplo de vida. E o esposo dela também, um homem valente, viu em Caleb um exemplo de homem valente, um homem fiel a Deus. E isso foi que fez a diferença na vida deles. E a gente vai ver logo depois que Otniel ele se tornou um juiz. Primeiro juiz, né? Juiz, nos livros de juiz a gente vai ver ali o nome de Otniel, Otniel. primeiro juiz. Otniel sendo mencionado como o primeiro juiz, né? É interessante. E aí você vê que para ele se tornar um juiz, alguém colocou ele como juiz, né? Então, o próprio Deus colocou Otniel como juiz, né? Chama ali, né, Otniel para ser juiz do seu povo. E a gente, quando olha para Otniel, né, trazendo aqui a memória, a história, né, o exemplo de Otniel, de geração em geração, os gigantes, né, os heróis da história da Bíblia, os gigantes, os nomes desses gigantes sendo mencionado hoje, né, nessa lição maravilhosa, né, que nós estamos estudando, que estudamos durante toda essa semana. E que exemplo, né, que exemplo nós podemos seguir desses homens, Josué, Caleb, Otniel, entre outros homens e mulheres corajosas, né,
A gente poderia mencionar Raabe, uma mulher corajosa, uma mulher, a pessoa de Débora, que foi também uma juíza nos dias ali dos juízes. Enfim, são exemplos poderosos de pessoas poderosas que se colocaram à disposição de Deus, e Deus deu a vitória para eles porque eles confiaram plenamente no poder de Deus. E é isso que nós devemos fazer hoje. Nós precisamos nos colocar plenamente à disposição de Deus, para que assim Deus ele possa fazer o seu querer e o efetuar, né, o efetuar dele nas nossas vidas. A parte de quarta-feira, quer falar mais alguma coisa, Dion, da parte de Acho que terça? ficou bem visto aqui. Eu só gostei dessa parte para finalizar aqui. Passar a tocha da fé para a próxima geração é fundamental para cumprir a missão. Quais os desafios e oportunidades nesse processo, né, para refletirmos? Como podemos motivar e preparar jovens para se tornarem líderes espirituais? E qual o impacto, a pergunta mais importante é essa, Maico, na minha opinião. Sim. E qual o impacto do nosso exemplo nisso? Então, o nosso exemplo tem um impacto muito grande, né? O exemplo de cada um de nós. Então, claro que não somos pessoas perfeitas, né? Temos nossas falhas, mas o impacto do nosso exemplo é grande. Então, nós devemos nos consagrar a Deus cada vez mais. Eu acho que o primeiro ponto... nos consagrarmos a Deus para poder dar um bom exemplo, né? Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, né, de que essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Nos consagrar. E a consagração, ela é cotidiana, é todos os dias, né? Do amanhecer até o se deitar, se consagrando o tempo todo, né? Deus diz assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos nos consagrar todos os dias. E quando nós nos consagramos todos os dias, os nossos filhos estão nos observando e nós estamos sendo exemplo para eles. Então, ele foi vitorioso. Eu tenho mania de falar para Enos assim, todas as vezes que a gente vai comer, né? Eu tenho dito, a nossa oração é: Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa. Ele precisa entender que é Deus que coloca. É Deus que dá o trabalho, que né? dá o trabalho. É o Senhor que cuida. E ele entende isso. Então, precisamos deixar esse legado. Deus sempre vai ser Deus. Toda bondade vem de Deus. Toda bondade vem de Deus. E se nós temos o alimento à mesa, é porque foi Deus que providenciou, né, aquele alimento. E ele tem aprendido. E as orações dele é essa: Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor colocou. Eu tenho visto aqui na igreja também. Na nossa mesa, né? Então, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Bons exemplos, né? Assim como foi Josué e Caleb nos seus dias. A parte de quarta-feira vai falar sobre herói humilde. E aí a gente já... entra na parte de Josué, né? Josué. Falou bastante de Caleb, falou bastante entra na parte Caleb, de Josué agora, né? E eu achei muito interessante essa parte Dion, porque Josué ali, ele divide as terras, e ele vai dividindo, vai dando as terras, vai dividindo aquele negócio todo, e no final das contas, os outros tinham que dar agora a terra para Josué. E quando Josué escolhe a terra, né, para ele morar, ele escolhe uma terra bem próximo a, digamos assim, a igreja, né, trazendo para os nossos dias. Ele escolhe uma terra bem próximo à casa do Senhor, né, porque ele tinha prazer em estar diante do Senhor. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse dia. Eu vi muito desprendimento. Olha, ele estava interessado em servir a Deus, não é? A questão da herança é algo bom, não é? Mas que não era a prioridade dele, era servir a Deus, ser fiel. Tanto é que ele recebeu a herança dele por último. E como ele falou, ele queria ficar perto da casa de Deus. Então a gente vê uma liderança servidora, uma liderança desprendida de algo material, não é? Josué era uma pessoa revestida do Espírito de Deus,
uma pessoa desprendida, uma pessoa de fé, uma pessoa servidora, uma pessoa que estava ao lado de Deus, uma pessoa que viu em Moisés um homem de Deus. E desde pequenininho, que a gente estava falando no início aqui da lição, desde pequenininho que ele seguiu os passos de Moisés, né? E crescendo, né? Vendo tudo que acontecia ali e procurando refletir o amor de Deus. Então, Josué mostrou nessa última parte aqui da lição uma pessoa desprendida, uma pessoa servidora, um grande líder fiel a Deus, né? Exatamente, é isso que eu consigo também enxergar em Josué, porque ele poderia ter escolhido um lugar bem próximo às, digamos assim, hoje, vamos imaginar hoje, poderia ter escolhido um lugar bem distante, né, de tudo e de todos, né, mas ou poderia ter escolhido uma casa bem próxima ao shopping, porque ali fica mais próximo de ir ao shopping, né? Ele escolheu o que sobrou, Maicon. Ele foi a sobra. E além da sobra, ele diz assim, poxa, tem um cantinho ali, ó. Tem um cantinho bem próximo à casa do Senhor. E isso, para mim, é prioridade. Estar próximo da casa do Senhor, para mim, é prioridade. É isso que mesmo que seja uma cidade modesta, não é? Como aqui diz, uma cidade modesta, talvez em ruínas, para reconstruí-la com trabalho árduo e disposição que ele tinha de sobra para reconstruir. A vida dele era essa. Sim. Né? O que importa era estar próximo a Deus. E o que mais importava é estar próximo de Deus. O que mais importava é estar próximo de Deus. E a gente precisamos, nós, trazendo para os nossos dias, nós precisamos escolher lugares onde nós podemos estar mais próximo da casa do Senhor. E hoje eu estou mais feliz, né? Porque eu estava morando um pouco distante, né, daqui da casa do Senhor, e graças a Deus eu estou bem próximo agora. Eu me mudei para bem próximo, e isso para mim é uma satisfação grande, né, de poder estar vindo para a casa do Senhor, por minha casa ser mais próximo. E não é que impedia de eu vir à casa do Senhor, mas só em saber que nós estamos próximo da casa do Senhor, isso para a gente é um deleite, né? Assim como era nos dias era prioridade para Caleb, para Josué estar próximo à casa do Senhor. Nós também precisamos ter esse mesmo deleite que ele tinha. É uma pena que a lição já está encerrando, né? E para finalizar, né, a parte da segunda fala transformados pela contemplação. Então, cada vez que nós contemplamos o amor de Cristo, né, o exemplo de Cristo, porque Cristo é o nosso maior exemplo. Claro que nós falamos, né, Caleb, Josué, gigantes na fé, mas o nosso grande exemplo é Cristo. E somos transformados pela contemplação. Né? Dion, eles olharam para Cristo e eles foram transformados, porque eles olharam para Cristo. E nós devemos fazer o mesmo. Não é olhar para Josué e Caleb para sermos transformados. É olhar para Cristo para sermos transformados. Porque assim como eles olharam para Cristo e foram transformados, assim também, se nós fizermos o mesmo, olhar para Cristo, nós seremos transformados. Porque Cristo está disposto a dar a nós o melhor. E assim como Lucas vem dizendo, né, o livro de Lucas vai dizer assim, que o Senhor está disposto a dar o Espírito Santo a todo o que pedir. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, nós teremos o Espírito Santo. E a partir disso, tendo esse Deus, Espírito Santo, em nós, né, nós seremos transformados. Nossas palavras não serão as nossas palavras, mas as palavras do Espírito Santo. O nosso vestir não é o nosso vestir, mas o vestir conforme a vontade do Espírito Santo. O nosso comer não é o nosso comer, mas é o comer segundo a vontade do Espírito Santo. E assim nós vamos sendo transformados e seremos transformados. E é isso que Deus ele quer de nós, que sejamos transformados em Cristo Jesus, né? E para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo que está em casa, Dion. E diante da mensagem que você vai dar, nós concluímos com uma oração. A mensagem que eu dou é a mensagem que nós devemos seguir os líderes, né?
líderes que se entregam nas mãos de Deus, não é? E os bons exemplos que nós estamos na lição foram Caleb e Josué, e possamos tirar grandes lições e grandes exemplos da vida deles e levarmos para a nossa vida, porque foram grandes exemplos para nós, mas lembrando que o nosso exemplo maior é Cristo. É né? verdade. Aquele que não há falha, não há defeito, não é? Amém, É isso aí. amém. Vamos fazer uma oração? Vamos. Você que está em casa, se quiser ficar de joelhos também, para fazer uma oração junto conosco, fique à vontade, tá bom? Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque no decorrer desta lição nós aprendemos mais ainda do Senhor. Que ao contemplarmos o Senhor, Jesus Cristo, sejamos transformados assim como Caleb e Josué contemplaram ao Senhor. Que assim como eles, Senhor Deus, que possamos ser exemplo para os nossos filhos e para a nossa geração. Que o Senhor abençoe a nós e que também abençoe a cada pessoa que está em casa nos assistindo. Que eles sejam transformados ao contemplar o Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.